E aí, pessoal? Tudo bem com todos vocês? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu vi muitos relatos de pessoas que são contra o processo vacinal. Muitas delas são contra as vacinas que estão disponíveis atualmente contra a Covid-19 e uma fração também é contra qualquer tipo de vacinação. E eu me senti compelido a fazer esse vídeo para, de fato, mostrar, será que vacina funciona? Não funciona? Será que elas são eficazes, são seguras? Enfim, a ideia central desse vídeo é explicar de uma maneira mais densa e mais completa sobre esse assunto. Claro que é só um recorte de milhares de informações que estão disponíveis por aí, mas a ideia central é esclarecer o máximo que eu puder sobre esse assunto, até mesmo porque o entendimento disso vai ajudar as pessoas que têm dúvidas sobre a eficácia, a segurança de uma vacina. Elas estão disponíveis já faz muitos anos e a gente tem muitos relatos para dizer que de fato elas funcionam e que de fato elas são seguras. E o objetivo também desse vídeo aqui não é criar nenhuma espécie de conflito com qualquer pessoa que seja. A ideia fundamental aqui é mostrar, a partir de dados experimentais que seguiram protocolos rigorosos do método científico para chegar nessas informações, para mostrar que, de fato, os resultados obtidos indicam para nós que as vacinas elas são eficazes, elas são seguras. E o termo indicar, ele tem uma influência muito forte dentro da ciência. As pessoas se apegam muito a palavras, o cientista ele é mais comedido em relação ao uso de palavras, mas entenda aqui que o indicar ele tem basicamente a mesma força que o comprovar. Basicamente, comprovar é você rever várias vezes e provar várias vezes a partir de experimentos equivalentes os mesmos resultados. Então, a comprovação é você testar várias vezes e, nesses vários testes, sempre observar o mesmo resultado. Tá bom? Então, vamos discutir esse assunto aqui de maneira bem ampla, bem geral, e vamos começar com a seguinte pergunta. Para que serve uma vacina e como ela funciona? Tem muita gente que é contra as vacinas, mas nem sabe o que é de fato uma vacina e nem tampouco como ela funciona. Então vamos esclarecer isso aí. O que é uma vacina? A definição mais geral que está disponível na literatura mais recente é: uma vacina é um produto biológico que pode ser usado para induzir com segurança uma resposta imune que confere proteção contra a infecção ou doença na exposição subsequente a um patógeno. O que eu quero dizer com isso? Quando você pega uma infecção, qualquer que seja, o teu corpo vai produzir uma resposta imune para combater aquela infecção. Quando você faz isso, o teu corpo ele fica protegido de infecções posteriores. A vacina basicamente é a mesma coisa. Eu vou colocar o micro-organismo no seu organismo. Só que eu vou colocar ele de uma forma modificada para que a resposta imune seja realizada sem a doença estar acontecendo. Então, por exemplo, a vacina contra a rubéola. A pessoa se vacina contra a rubéola e não desenvolve os sintomas e a doença da rubéola. Ela apenas desenvolve a proteção contra a rubéola. E existem várias formas para realizar isso daí. Então, para a gente entender esse aspecto com mais detalhes, a gente precisa ampliar também esse texto, de dizer que as vacinas atualmente que a gente tem disponíveis nem sempre você consegue conter a infecção. Existem pessoas que estão vacinadas e mesmo assim vão se infectar. Só que quando elas se infectam, a resposta imune ela é mais intensa contra esse agente e o decurso dessa infecção ele é muito mais brando e muitas vezes você nem percebe que você se infectou porque o patógeno não consegue desencadear os seus eventos patológicos. E se conseguir, vai ser muito mais brando. Então, pessoas que estão vacinadas tendem a ter uma resposta ao longo do curso da infecção muito mais branda do que uma pessoa que não está vacinada. Uma pessoa não vacinada pode ter uma piora, eventos mais negativos do que uma pessoa vacinada, tá bom? E aqui a gente tem uma explicação mais técnica sobre como funcionam as vacinas. Então, basicamente, você coloca a vacina no indivíduo, tem vários jeitos de se administrar a vacina, tá? Pode ser subcutânea, intramuscular, mas aqui a gente está considerando uma vacina administrada intramuscular. E basicamente a gente tem um antígeno da vacina. O que é o antígeno da vacina? Pode ser várias coisas, a gente vai ver daqui a pouquinho
quais podem ser esses antígenos. E junto com ela vem um adjuvante que vai fazer com que a potencialização do sistema imune aconteça. Então, basicamente, a vacina e o adjuvante vão interagir com uma célula dendrítica, que é uma célula fagostária e que apresenta os antígenos para o sistema imune. Tá? Ele processa aqui esse antígeno, externaliza via MHC de classe 2, e aí o MHC de classe 2, por sua vez, se liga com o receptor de célula T, da célula T CD4 positiva. Dessa maneira, essa célula ela começa a emitir sinais para fazer uma série de fatores, para ativar, por exemplo, os linfócitos B, que vão reconhecer esse mesmo antígeno, vão se proliferar, vão virar células maduras, né? E vai ter uma fração que vai secretar esse anticorpo, que são os plasmócitos, anticorpo contra esse agente infeccioso que você está analisando, né? Pode ser qualquer agente, e vai produzir células B de memória, que vão ficar na circulação por um período muito grande de tempo. Além disso, ela pode também ajudar a ativar as células TCD8 positivas, tá? Para você ter as células efetoras e as células de memória. Da mesma forma também que o MHC de classe 1, apresentado pelas células dendríticas, pode interagir também diretamente com as células CD8 positivas, tá bom? Então esse é o sistema. Isso aqui aconteceria naturalmente se você pegasse uma infecção. A diferença é que, como eu falei, a vacina é para ativar o sistema imune de uma forma segura, sem desenvolver os sintomas e os problemas relacionados à infecção. E como eu falei para vocês, existem vários tipos de vacina. O primeiro relato de vacinação vem lá de 1798, finalzinho do século XVIII, que basicamente Edward Jenner pegou a pústula de varíola de vaca que estava se regenerando, estava sendo curada já da doença, ela já estava em processo de remissão da doença. Ele pegou essa pústula dessa vaca e injetou no próprio filho. A ideia dele era o quê? Que quando você pega a varíola e sara, você não pega mais. Ele observou isso, ele era um estudioso da época. E para reforçar essa teoria dele, ele infectou o próprio filho. Obviamente isso é uma loucura, mas teve uma resposta positiva, porque o filho dele não contraiu varíola. Tá? Por que ele usou a pústula de vacas que já estavam sarando da varíola? Porque na pústula você ainda tem um micro-organismo, só que ele está atenuado. Ou seja, ele não consegue desencadear sua resposta patológica. E aí, com isso, houve uma vacinação em massa das pessoas contra a varíola, que era uma doença endêmica na Europa. E hoje, nós não temos mais relatos de casos de varíola no mundo. Foi a primeira doença considerada erradicada da humanidade. E ela somente pôde ser erradicada por conta da vacinação. E você tem várias outras formas de vacinar utilizando micro-organismos atenuados para diferentes doenças. Pólio, tifoide, rotavírus, varicela, enfim. É uma vacina muito antiga, mas ela ainda tem uma efetividade muito grande, tá bom? E aí, com a evolução da tecnologia, diferentes tipos de vacina foram surgindo. Eu vou relatar aqui para vocês de um modo geral, não vou ficar focando nos detalhes moleculares, porque a ideia aqui não é essa, é só para mostrar que existem vários tipos de vacina. Então existe um micro-organismo que ele foi morto através de técnicas específicas, ou seja, ele mantém a sua estrutura, o seu esqueleto, mas ele está morto. Ele não consegue promover os seus eventos patológicos, e aí, por estar intacto, o sistema imune o reconhece e cria anticorpos contra ele. Tá? Células de memória, células T de memória, enfim. Com a evolução, a gente tem alguns toxoides, que são fragmentos de toxina, que esses fragmentos, por sua vez, eles não causam os eventos deletérios, mas são fragmentos altamente imunológicos. E são os fragmentos que, de fato, são reconhecidos pelo sistema imune. Tá? Então, a vacina contra o tétano e a difteria é feita por fragmento desses agentes. Tá? E ela surgiu em 1923, a primeira, a difteria. Depois, com a evolução da biologia molecular, houveram proteínas purificadas, né, proteínas recombinantes, polissacarídeos, peptídeos, enfim. São técnicas de biologia molecular. Você produz em laboratório um fragmento imunogênico de bactérias, de fungos, de vírus, que seja, e coloca isso na circulação e o sistema imune também vai reconhecer e vai conseguir combater
esses agentes aqui. Você vai criar uma imunização contra esses agentes. Partículas virais, tá? Você faz uma estrutura também modificada com técnicas de biologia molecular para você também imunizar. E em 1986, a primeira vacina que utilizou partículas semelhantes ao vírus foi a vacina da hepatite B. As mais modernas que a gente tem aqui, então, atualmente rodando, né? Eu não vou ficar relatando todas em detalhes, mas as mais modernas que nós temos aqui são as vacinas de vetores virais, ou seja, você coloca aqui um segmento gênico de um patógeno que você quer combater, e aí, com isso, esse vetor viral, ele vai jogar esse material genético aqui dentro da célula, só que ele é totalmente modificado para que isso não incorpore no DNA. Tá? Existem técnicas e mais técnicas para isso. Conteúdos de biologia celular e molecular versam sobre esse assunto. Fragmentos específicos de sequências de RNA ou de DNA dependem muito para poder entrar ou sair do DNA genômico. Então, toda modificação é feita para que isso fique apenas no citoplasma. E aí, esse fragmento aqui, você vai expressar ele, ou seja, a tua célula vai produzir a proteína do patógeno. E aí, por sua vez, essa proteína ela vai ser secretada e o sistema imune vai reconhecer essa proteína e vai criar também anticorpos. Em 2019 foi feita a vacina contra o ebola. Né? Houve um período que estava com grande medo de surgir aí uma pandemia de ebola, e se isso acontecesse, de fato ia ser um problema gigantesco, porque o vírus do ebola ele pode matar até 70% da população na qual ele infecta, que é uma coisa absurda. Então, houve uma força-tarefa muito grande também para criar uma vacina para o vírus da ebola. E aí, uma das mais modernas que a gente tem atualmente vigente é a vacina de RNA. Basicamente, você faz uma sequência de RNA, tá? Que fica envolvida numa micela, que a gente chama de o revestimento lipídico de uma vacina. Tá? Esse RNA, por sua vez, ele é direcionado lá para as células. Esse RNA ele vai fazer com que seja reconhecido pelas nossas unidades ribossomais e haja uma tradução para a síntese de uma proteína que vai ser secretada e aí, por sua vez, vai ativar o sistema imune. Claramente, quando esse RNA for degradado, você não vai mais sintetizar essa proteína, então ela tem um período de síntese. Nesse período de síntese, ela vai sendo secretada, o sistema imune vai reconhecendo e vai criando as células de memória, até você não precisar mais dessas condições e vai ter apenas células de memória nesse processo todo. É uma vacina extremamente segura, porque você não tem, teoricamente, nada relacionado ao agente patogênico contido nessa vacina. Você vai produzir, através do seu corpo, o agente que vai causar a imunização contra o patógeno em questão. E isso tem modificações para não causar nenhum problema à saúde do indivíduo, tá bom? E a gente ainda tem também outras duas específicas. A mais moderna de todas é a vacina que você coloca uma célula do sistema imune que vai apresentar logo o antígeno, tá? Então você não produz nada, essa célula já vai e apresenta o antígeno logo de uma vez. O que acontece em relação a essas vacinas? Essa vacina aqui de RNA, ela é bem mais barata de produzir, você consegue produzir em escalas muito maiores do que em detrimento de outras vacinas. Os vetores virais também. E elas têm também um nível de segurança muito grande, já vem sendo estudada há muito tempo em relação à segurança dessas vacinas, mas nós vamos falar com mais detalhes ao longo aqui dessa aula, tá bom? Bom, e aqui você tem algumas informações bem interessantes em relação à eficácia da vacinação. Olha só que interessante. Nós temos 4 agentes patogênicos aí, a difteria, o meningococo capsular do grupo C, o pólio e a bactéria Haemophilus influenza do tipo B. Perceba que antes da introdução da vacinação contra todos esses agentes, nós tínhamos uma quantidade muito grande de notificações por essas infecções. Tá? A partir do momento que se introduziu a vacinação, ao longo do tempo, você observa uma queda bem violenta nos casos aqui dessas infecções. Em alguns chega até a zerar. Tá? Outros ainda tem um pouquinho, mas a maior parte zera. Por quê? O que justifica essa queda? A única justificativa é a vacinação. Tá? Obviamente, você pode observar que em alguns casos, no caso do Haemophilus influenza, por exemplo, houve uma queda, mas depois tendeu a subir
e depois caiu novamente. Pode acontecer da imunidade não conseguir sustentar as células de memória por muito tempo. Então existe, como a gente fala, a necessidade do reforço. Isso já é bem descrito na literatura referente ao reforço de certas vacinas. Existem vacinas que você tem que tomar reforço a cada 10 anos, vacinas que você não precisa tomar um reforço. Cada tipo de vacinação tem uma característica especial. Vacinas contra vírus, por exemplo, você pega o vírus da gripe. O vírus da gripe, todo ano é necessário tomar essa vacina porque vírus mutacionam com uma facilidade muito grande. E aí, por mutarem muito grandiosamente, você precisa sempre estar fazendo uma vacina contra aquele agente em especial. Tá? Mas, claramente, aqui a gente nota, né, que a vacinação ela tem um efeito extremamente positivo na redução dos casos de qualquer doença infecto-contagiosa. Por isso que a gente tem vacina contra vários tipos de agentes infecto-contagiosos, tá bom? E aqui só para mostrar como é que o nosso sistema imune ele vai trabalhar, né, para reconhecer esse agente e como é que ele vai nos proteger ao longo do tempo. Então imagina só que você se expôs aqui a uma vacina, tá? Então, uma primeira resposta vai fazer com que o teor de anticorpos suba. Ele vai atingir um título, tá? Só que depois ele vai cair. Só que você percebe que ele cai e ele fica abaixo aqui dos níveis de proteção contra o agente infeccioso. Então, uma primeira exposição, não necessariamente ela é tão eficaz quanto duas exposições. Porque, veja só, uma primeira exposição você tem uma elevação, depois cai. Só que você sempre vai ter uma fração aqui de células de memória nestas circunstâncias. Essa pequena fração de células de memória, quando você administra novamente a vacina, você expõe aqui o indivíduo à vacina, você tem uma resposta muito superior em detrimento a uma resposta primária. Então a resposta secundária ela é muito superior à resposta primária, porque na resposta primária você já produziu algumas células de memória. No reforço, você vai produzir mais células de memória, tá? Até você chegar numa circunstância onde você sempre fique acima dos níveis de proteção contra anticorpos. Claramente, isso vai variar de vacina para vacina. Isso varia também de agente patogênico para agente patogênico. Se você tem um agente patogênico que se modifica geneticamente com muita velocidade, como o sistema imune ele é altamente específico em reconhecer certos agentes, agentes que se modificaram geneticamente e modificaram a sua estrutura reconhecida pelos anticorpos, o nível de proteção ele cai. Mas os reforços vacinais estão aí justamente para impedir que isso aconteça, tá? Agora, olha só uma coisa interessante aqui, ó. Imagina que você se expôs a um patógeno aqui nessa circunstância, tá? Então, eu fui lá e coloquei a minha vacina, né? Me expus aqui ao patógeno e se ele tem uma incubação relativamente longa, né? Ou seja, ele demora para desencadear os efeitos, né? Eu me vacinei e cheguei no pico da minha produção de anticorpos, mesmo estando vacinado e em seguida pego a infecção, eu não vou desenvolver os quadros característicos daquela infecção. Porque para certos patógenos a gente tem um período longo de incubação. Mas se porventura eu me vacinar aqui e me expor a um patógeno e ele tem um período de incubação relativamente curto, ou seja, ele tem uma resposta de desenvolver a sua infecção num período muito curto, mesmo eu me vacinando nesse período curto aqui, eu não vou ter o teor de anticorpos necessário para me proteger. Então, quando você se vacina, você não vai estar protegido imediatamente. Existe uma pequena janela de tempo para que você se proteja contra aqueles agentes. Por isso que dizem, né? Quando você toma a vacina, teoricamente, depois de 15 dias a 28 dias da segunda dose, você vai estar completamente imunizado. E nesse período, você precisa tomar todas as medidas de proteção para evitar de pegar tais infecções. Isso que a gente está observando aí, né? Está muito sendo relatado em relação à vacinação contra a Covid-19. Mas isso vale para qualquer vacina, tá bom? Bom, exposto então sobre as vacinas, sobre que elas são importantes para erradicar doenças, para diminuir grandiosamente a taxa de infecção de uma série de doenças, isso aí já está demonstrado aí
E, só um adendo, todas as informações que estão sendo ditas aqui, os artigos estão no descritivo do vídeo, vocês podem acessar a hora que vocês quiserem. Sabemos então que elas funcionam, mas no âmbito geral elas são seguras? Porque, claramente, se você se protege contra um agente, mas lá na frente isso causa um problema severo à sua saúde, então o risco-benefício acaba não compensando. Então, vamos responder essa pergunta com base neste estudo que foi feito pelo CDC norte-americano, que é o Centro de Controle de Doenças, é um centro muito respeitado no mundo inteiro, e ele fez uma análise muito ampla lá nos Estados Unidos, de 1991 a 2001, referente a relatos de eventos adversos de vacina. Então, o sistema de saúde norte-americano, ele faz todo esse triado de relatos de doenças e relatos de eventos adversos de diversos tipos de tratamento. No caso do CDC, ele faz em relação às vacinas, porque nós estamos falando do Centro do Controle de Doenças, e esse Centro de Controle de Doenças tem muito a ver com doenças infecto-contagiosas. Então, é um estudo que relatou todos os eventos que foram observados em pessoas que tomaram uma vacina, e aí isso foi relatado no descritivo desses estudos. Obviamente, tem um monte de técnicas, um monte de protocolos que devem ser seguidos para chegar nesse contexto. Eu não vou falar eles aqui para vocês, porque não é o objetivo, mas quem quiser entender um pouco mais sobre isso pode estudar tópicos relacionados às condições epidemiológicas, como é que se faz o levantamento e o estudo de eventos adversos. O que eu vou trazer aqui para vocês são os resultados que o CDC disponibilizou. Esses resultados eles foram validados, foram amplamente avaliados para verificar a sua veracidade. Tá? Então todos os dados que estão aqui são protocolos bem definidos e todos são verdadeiros. Tá bom? Então o que nós temos aqui? São tabelas enormes aqui, a gente vai focar só em alguns aspectos. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o período de 1991 até 2001 e o total aqui de vacinações contra diferentes agentes infecto-contagiosos. Tá aqui uma tabelinha que eu só coloquei para mostrar para vocês que essas abreviações aqui são abreviações contra os agentes. Então, vacina do vírus da influenza humana, vacina contra a difteria, né? A vacina contra o antrax, vacina contra a raiva, vacina contra a rubéola. Cada uma tem a sua sigla, tá? Se você quiser dar uma olhada nesse estudo aí, ele está no descritivo do vídeo. Então, entre 1991 até 2001, 1.903.383.258 vacinas foram administradas. Então, nós estamos somando todas as vacinas que foram administradas entre 1991 a 2001. Somando todos os anos, a gente tem essa quantidade de vacinas que foram administradas. 1.903.383.258 vacinas, tá bom? E aqui nessa figura, a gente mostra a quantidade de eventos adversos que foram observados ao longo desses 10 anos, tá? Claramente a quantidade de eventos adversos, elas se somam, às vezes, para uma pessoa só. Porque, por exemplo, uma pessoa pode tomar 2, 3, 4 vacinas e o que nós estamos analisando aqui é a somatória de eventos adversos relatados. Então, a mesma pessoa pode relatar mais de um evento adverso, tá? Então, nesse período de 10 anos, foram relatadas ao total, considerando eventos adversos simples, eventos adversos mais deletérios, tá tudo dentro do mesmo bolo, foram relatados um total de 128.771 eventos adversos, tá? Isso corresponde aqui, então, se a gente for a quantidade de eventos adversos para a quantidade de vacinas administradas, nós temos numa porcentagem aqui de 0,0067% de efeitos adversos que ocorreram ao longo dessas 1.900.000.000 vacinações. Você percebe então que a quantidade de eventos adversos é sempre muito inferior à quantidade de vacinas que foram administradas. Mas não vamos focar só nisso. Vamos analisar outros aspectos aqui, colocando aqui quais tipos de eventos adversos que foram relatados. Eu vou falar para vocês após o término dessas explicações, mas já coloca na sua cabeça o seguinte: os eventos adversos eles são relatados posteriormente à vacinação. Pode acontecer da pessoa se vacinar contra um agente
cerca de 2 dias depois, ela pegar a infecção de um outro agente que não tem nada a ver com essa vacina e apresentar um sintoma? Sim, apresentar um sintoma por conta de uma infecção que não tem nada a ver com essa vacina. E aí ele acaba caindo no relato dos eventos adversos com o uso das vacinas. A gente vai falar isso com um pouco mais de detalhes. Mas considerando que isso seja apenas com as vacinas, o evento adverso mais comum observado entre todas as vacinas é a febre. Porque isso é normal mesmo, você ter quadros de febre na maior parte, na verdade não é nem na maior parte, mas numa fração considerável, 1/4 aí dos eventos adversos serem de fato a febre. Por quê? Quando você coloca um agente para fazer com que o seu sistema imune seja ativado para combater uma infecção, claramente as proteínas que combatem agentes infecciosos, elas funcionam a temperaturas mais altas. Então o seu corpo automaticamente eleva a sua temperatura para aumentar a atividade do seu sistema imune. Então a febre é uma coisa meio comum, seja quando você pega uma infecção, seja quando você se vacina. O teu corpo ele não sabe se aquilo é infecção ou não. Ele reconhece o agente, seja o fragmento daquele agente infeccioso, seja o agente atenuado. Ele não quer nem saber se está atenuado ou não, se é só um fragmento ou não. Ele reconhece aquilo como corpo estranho e ele vai ativar o sistema imune. Então a febre é um segmento de ativação do sistema imune. Isso é relativamente comum. Outros pontos também, hipersensibilidade no local da injeção, né? Irritação da pele, né? Edema no local da injeção, dor no local da injeção, infecção quando você faz a injeção e não tem a devida proteção, pode infeccionar o local ali, coceira, dor do músculo, dor de um modo geral, são os quadros mais observáveis. Tá? E aqui você tem um conjunto enorme de informações, né, referentes a diferentes tipos de eventos adversos que foram relatados. Tá bom? Tem até alguns eventos que são um pouco mais, vamos dizer assim, intensos, como quadro de hemorragia, né, hipoventilação, quadros de abscesso, né, anemia, encefalite. Então, tudo que aconteceu com os indivíduos posteriormente à vacinação foi relatado como evento adverso. Aqui tem a continuação, uma série de outros fatores também, problemas no fígado, né, hepatomegalia, AVC, dores ósseas, enfim. E você percebe que esses aqui é menos de 0,1% de eventos adversos relatados. Mas olha só que coisa interessante. Quando você analisa os eventos adversos também, você pode dividir esses eventos em eventos sérios e em eventos não sérios. O que são os eventos não sérios, ou os eventos de baixo risco? Quadros de febre, quadros de dor, que não representam risco à vida do indivíduo. Tá? A maior parte deles representam aqui os eventos que não são sérios, 85,8%. Né? Daqueles eventos adversos, eles são considerados não sérios. Só 14,2% são considerados eventos sérios, né? Que podem ser a morte do indivíduo, doenças crônicas que vai ter que tratar para o resto da vida, a necessidade de hospitalização, problemas permanentes de invalidez, enfim. Um ponto que eu quero ressaltar para vocês aqui é o seguinte. No próprio trabalho da CDC, ele coloca essa informação porque ela é extremamente importante. A ideia de interpretar os eventos adversos das vacinas tem que ser feito com muita cautela. Eu vou traduzir aqui para vocês. Por conta que são descritos eventos adversos que ocorrem após a vacinação. Porém, eles podem não necessariamente implicar em eventos causados pela vacinação. Tá? Isso é um protocolo específico que a gente trata em relação a eventos adversos. Como eu falei, uma pessoa pode se vacinar contra o vírus da gripe e pegar uma infecção de garganta bacteriana, que não tem nada a ver com o vírus da gripe. Tá? Só que como ele se vacinou e ele acabou se infectando com outro agente, e ele vai para um posto de saúde, ele vai para algum local se tratar, é necessário relatar isso. E esses dados eles vão ser cruzados. Então não dá para você ter certeza mesmo que os eventos adversos, eles são de fato decorrentes da vacinação, tá bom? E ele fala, ó,
Mesmo se uma pessoa, né, reportar um evento que não tem certeza que a incidência seja relacionada pela vacina, né? Então, você pode ter esses quadros aí de infecção, mas a pessoa pode relatar um evento que não se tem certeza que isso foi causado pela vacina, tá? É muito difícil você bater o martelo efetivamente se esse problema foi ou não foi causado pela vacinação. Existe uma necessidade absurda de você ter um banco de dados com uma série de informações da população inteira e comparar ano a ano, e a períodos de vacinação, períodos que não foi feita a vacinação, enfim, para saber se isso tem ou não de fato um problema. E eu vou relatar para vocês algumas coisas aqui referente à miocardite, a gente vai dar uma olhada lá. Para a gente encerrar aqui, que ele fala que certas doenças ou condições devem ser relatadas aos médicos, né, e deve ser relatado também outros produtos que foram administrados quando você apresenta alguma condição de evento adverso. Então a pessoa pode ter comido alguma coisa estragada e se ele não relata isso para o médico, isso acaba caindo na malha de evento adverso causado pela vacina. Então você vê que o buraco em relação às condições de eventos adversos com as vacinas, ele tem muitos aspectos que ficam um pouco sombrios. Mas para nós é importante relatar o seguinte: daquelas 1 bilhão e 900 mil vacinas que foram administradas, só 121 mil condições de relato de eventos adversos foram consideradas, ou seja, foram relatadas de fato. Então a gente tem uma quantidade de eventos adversos muito, mas muito baixo, em detrimento às vacinas. 0,0067%, se não me falha a memória. Então isso já relata para nós um grande nível de segurança das vacinas num âmbito geral, tá? E aí surgiram as vacinas contra a Covid, tá? A diferença é que elas surgiram muito rápido. E em questão de 1 ano e meio, mais ou menos, nós já tínhamos os protocolos vacinais contra a Covid-19. E tem muita gente que acha que o fato delas terem surgido muito rápido implica que elas não são seguras, nem tampouco efetivas. E aí, para explicar esse aspecto, vamos só dar uma olhada nesse slide aqui, que não tem nada a ver especificamente com as vacinas em si, mas tem a ver com a evolução tecnológica da humanidade. Você percebe que existem hoje muitas tecnologias que nos permitem analisar os dados com informações absurdamente grandes, por decorrência de ter força de processamento computacional muito alta. Então eu consigo correlacionar dados com uma velocidade muito alta. Se formos comparar isso com a década de 80, 70, olha que eu não estou indo muito longe. Se você pegar a primeira vacina, que foi quase no finalzinho do século XVIII, você não tinha nada disso. Então a tecnologia evoluiu muito. Hoje a gente tem supercomputadores que desenvolvem inteligência artificial, né, o machine learning, o aprendizado de máquina, né, interfaces de correlação muito rápidas. Então a gente tem uma tecnologia muito avançada que nos permite predizer com um grande nível de segurança se, por exemplo, uma terapêutica pode ou não apresentar problemas à saúde de um indivíduo. Então hoje, para certas doenças, e principalmente em relação às vacinas, né, é mais fácil você desenvolver uma vacina com muito mais segurança, numa velocidade muito maior do que no passado. Tá? Então a gente tem esse contexto aí de evolução tecnológica, nós não podemos desconsiderar isso. Então as vacinas surgiram atualmente muito rápido, uma por força da pandemia, tá? E outra também pelo avanço da tecnologia em si, por termos uma tecnologia de ponta que nos permite transmitir informações de um ponto a outro no mundo muito rápido e também fazer correlações em supercomputadores, fazer algoritmos que analisam dados com uma eficiência muito grande, numa velocidade muito rápida, né? Nós temos aí uma segurança muito grande e uma velocidade muito grande no desenvolvimento de uma série de terapêuticas. E em detrimento às vacinas, eu já fiz vídeos falando da eficácia e segurança de cada uma delas que estão aprovadas aqui no Brasil. Se você quiser assistir essas aulas aí, elas estão aqui no descritivo do vídeo e no cardzinho também. Então eu não vou me estender falando da eficácia e segurança de cada uma delas, tá? Você pode assistir essas aulas aí, que lá eu falo da eficácia e da segurança de cada uma delas, e a título de conhecimento, todas são eficazes e todas são seguras. Cada qual na sua proporção de eficácia, ou seja, dentre todas a mais eficaz é a vacina da Pfizer,
e a menos eficaz de todas é a Sinovac, até mesmo porque a Sinovac ela é a vacina mais antiga, vamos dizer assim, ela usa as tecnologias mais antigas e claramente as variações no vírus podem implicar aí em perda na capacidade dessa vacina em gerar uma resposta imune adequada. Mas calma que a gente também vai falar disso daqui a pouquinho. E aí eu vou entrar aqui com algumas informações que você pode consultar no próprio Google mesmo. Se você digitar lá Covid World, ou seja, o Covid Brasil, ele vai te dar esses dados aí de casos, mortes e vacinação. Vamos analisar alguns aspectos. Eu fiz aqui uma representação da Omicron, tá? A gente vai discutir essa variante daqui a pouquinho, mas vamos considerar num período onde a gente ainda não tinha vacinação, que é esse período aqui que está colocado em azul, que tem um alto índice de isolamento. Então a gente teve, vamos dizer assim, né, alguns picos de infecção nesse período e também alguns picos de morte. A vacinação ela começou no dia 17 de janeiro de 2021 com a Coronavac, que é a vacina entre todas com menor índice de proteção. Tá? Tanto é que ela foi aprovada para uso emergencial. No dia 17 de janeiro, nós tínhamos aí, dentro da média, 7 dias, 54.612 casos e uma média de 960 mortes. Quando a gente atinge o pico da pandemia, né, e saiba que esses dados que estão sendo disponibilizados aí, eles têm um atraso, tá? O Ministério da Saúde precisa pegar esses dados, precisa computar tudo, então o dado que sai do dia não necessariamente é daquele dia em especial. Ele se refere, por exemplo, a alguns dias atrás, cerca de 30 dias mais ou menos. Então a gente tem um período aqui que a gente considera que houve um relaxamento inapropriado, mas né, acabaram relaxando aí na pandemia, e houve um aumento no caso de mortes. Então nós tínhamos aqui no dia 12 de abril uma média de quase 3.000 mortes por dia, né? Um pouco mais de 3.000 mortes. E nesse mesmo período nós tínhamos apenas 3,5% de pessoas vacinadas, o que obviamente não implica em nenhuma proteção populacional, tá? A quantidade de pessoas vacinadas, 3,5%, é uma quantidade muito baixa, tá? Então, o que não implica, de fato, numa proteção populacional como um todo. Mas aí, a gente avança já para o dia 19 de outubro, onde já tinha um bom índice de pessoas vacinadas com a primeira dose, um bom índice de pessoas vacinadas com a segunda dose e que receberam o reforço, tá? Olha só que interessante, nesse período aqui, de outubro de 2021, as restrições da pandemia elas já estavam bem atenuadas, ou seja, tinha um isolamento bem mais baixo, o comércio já estava funcionando normalmente, tá? E você observa uma queda violenta no número de mortes. A média aqui estava em torno de 351, né? Na média dos 7 dias, tá? Por que que ela caiu? Qual que é a única forma de você justificar uma queda nesse número de mortes, sendo que você não tinha nenhuma terapêutica pré-aprovada para tratar a Covid-19? E lembrando, cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina não funcionam. E obviamente a gente tinha um baixo isolamento. A única coisa que justifica isso foi a vacinação. Então a vacinação ela foi capaz de diminuir esses quadros aí de morte e também de infecção. Novamente, quando surgiu a variante Ômicron, a gente teve um aumento súbito aqui. Mas eu vou discutir a Ômicron daqui a pouquinho. Guarde essas informações que a gente vai voltar para elas daqui a pouquinho, tá bom? Considerando então, pessoas podem ter Covid mesmo vacinadas? Ou pior, podem ser internadas ou morrer mesmo sendo vacinadas? Esse é um ponto importante que a gente vai retomar um pouquinho o que a gente falou lá no comecinho do vídeo. Que qual que é a ideia da vacina? É você ativar o seu sistema imune de forma segura para conter a infecção. Pode acontecer de você se infectar mesmo vacinado? Pode. Pode acontecer de você pegar a infecção, desenvolver um quadro severo? Pode. Pode acontecer inclusive de você morrer? Pode. Só que o fato de falar pode e não dar mais nenhuma informação é de uma levianidade tamanha. Nós precisamos dos dados estatísticos para poder falar o quanto pode e qual que é esse índice. Então vamos lá, vamos nos partir da literatura científica. Esse artigo ele foi publicado no dia 21 de dezembro de 2021, que ele fala sobre a eficácia,
né, da vacinação, né, a efetividade da vacinação contra a Covid-19, e vai se comparar, né, contra a infecção e contra a morte, indivíduos vacinados e indivíduos não vacinados. E aí no recorte desse estudo, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico aqui. Aqui nós estamos avaliando a probabilidade, né? Na verdade não é nem probabilidade, nós estamos avaliando aqui a taxa cumulativa de infecção por Covid-19 de pessoas que se vacinaram e de pessoas que não se vacinaram, tá? Uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração. A taxa cumulativa ela vai somando com os casos anteriores, por isso que você vê uma curva crescente, você não vê aquele zigue-zague todo. É uma curva crescente porque é a taxa cumulativa, tá? Dependendo do perfil do crescimento dessa taxa, se ela for um crescimento mais alto, significa que as pessoas estão se infectando mais. Se ela for mais baixo, significa que as pessoas estão se infectando menos. Considera aqui logo no comecinho aqui, ó, do 0 ao 14º dia. Então imagina que as pessoas se vacinaram aqui no 0. Até o 14º dia, como eu falei, nós temos uma janela de tempo para o seu organismo conseguir produzir uma resposta imunológica. Então, se você se vacina hoje, você pode pegar a infecção com a mesma facilidade de pessoas que não se vacinaram num pequeno período de tempo. E é isso que, de fato, a gente observa aqui, ó. A curva cinza e a curva preta, elas estão muito próximas. Só que do 14º dia em diante, onde a gente já tem condições onde o teu sistema imune já começa a produzir anticorpos, olha só a diferença. Ela começa a ficar muito gritante aqui. Então, a diferença, de um modo geral, é aproximadamente de 2 vezes, ou seja, diferenças cumulativas. Se você analisar ponto a ponto, às vezes essa diferença pode ser 30, 40 vezes mais. Mas na diferença cumulativa, uma pessoa que não se vacinou tem 2 vezes mais chance no cumulativo de pegar a Covid do que uma pessoa que se vacinou. E no caso de morte, ele dobra, ou seja, é aproximadamente 4 vezes. Uma pessoa que não se vacinou, lembre sempre, no cumulativo tem 4 vezes mais chances de morrer do que uma pessoa que se vacinou. E obviamente a gente tem aquela pequena janela aqui, tá? Um pouco parecido, no caso de mortes é uma janela bem inferior ainda, né? Aqui o quadradinho verde ele tá um pouquinho mais para a direita, mas é bem mais inferior a isso. Então o que renata para nós é o seguinte, é muito mais seguro você se vacinar do que você não se vacinar, tá? E tem os dados do CDC que falam em torno de 30, 40 vezes mais chances de morrer do que o indivíduo que se vacinou. Então, o indivíduo que não se vacinou tem uma média de 40 vezes mais chances de morrer do que o indivíduo que se vacinou. Isso em quadros pontuais, não no cumulativo. O cumulativo ele tem muito mais densidade do que dados pontuais. Então, 4 vezes no cumulativo é um número absurdamente grande. Absurdamente grande. Então a vacina de fato vai proteger você de morrer e de ser infectado. Pode acontecer de você pegar a infecção e ir a óbito? Poder até pode. Mas no comparativo, se você não se vacinar, você tem muito mais chance, mas muito mais chance mesmo de pegar a infecção ou de morrer do que se você fosse vacinado. E a Ômicron, que é de fato o patógeno aí da Covid-19, que está mais presente, né? A variante mais infecciosa que foi descrita até então, e de fato ela é avassaladora mesmo, ela consegue infectar um número muito grande de pessoas. Né? Você observa um pico gigantesco na pandemia e fica a pergunta, será que serviu de alguma coisa vacinar as pessoas? Se você olhar apenas para esse gráfico aqui, né, nessa ponta aqui, ó, né, de fato, bom, parece que a vacinação não adiantou de nada, mas vamos analisar com bastante calma esse detalhe. Vamos pegar os dados mundiais. Vamos pegar aqui um pico da pandemia aqui onde a gente não tinha Ômicron ainda. Então, a gente tinha uma quantidade média, né, nos 7 dias de mais ou menos 800 mil casos. Isso em 27 de abril. No dia 27 de abril, no mundo, a gente tinha uma média também de aproximadamente aí 13, 14 mil mortes. Eu fiz um cálculo aqui de número de casos pelo número de mortes, ou seja, para cada 56,7 casos, né, nós temos uma morte neste período aqui. Muito bem. Analisando a Ômicron, eu já peguei aqui a curva na queda. No dia 3 de fevereiro, nós tínhamos aqui aproximadamente quase 3 milhões de casos na média. E aproximadamente aí quase 10.300 casos
de mortes na média no dia 3 de fevereiro de 2022. Agora faz o cálculo. Número de casos pelo número de mortes. Você vai chegar num valor que tem uma diferença de 4,8 vezes mais, quer dizer, menos, né? Menos morte em proporção. Por que mesmo você tendo essa quantidade absurda aqui de infecções, morreram menos pessoas? A única maneira de justificar isso é com a vacinação. Então essa é uma condição hipotética para justificar. Só que nós não vamos trabalhar aqui com condições hipotéticas. Nós vamos trabalhar aqui com condições factuais, com condições reais, e eu vou mostrar o dado para vocês. Antes de mostrar os dados, dá uma olhada nessa informação aqui. Todo mundo fala sobre o reforço atualmente. E por que é necessário o reforço para tentar combater a Ômicron? Porque o reforço, ele torna a aumentar os títulos de anticorpos ativos e que podem combater essa infecção contra a variante Ômicron. Olha só que interessante. Imagina só que você tem aqui 2 doses dadas da vacina da Pfizer, a BTN-162b2 é a vacina de RNA da Pfizer. Contra a variante padrão, que ela foi construída de fato, né, você tem uma quantidade muito grande de anticorpos, né, tem um ou outro que é outlier, que a gente chama, né, que estão fora do desvio, mas estão dentro ainda do título, que é considerado o título de proteção, que é essa linha aqui, tá? Então você tem um título de proteção adequado, mas contra a Ômicron, e você não tem mais tanta proteção se você tomou apenas as 2 doses. Proteção de pegar a infecção, certo? Veja bem, proteção de pegar a infecção. Não estamos falando aqui de internação, não estamos falando aqui de morte. Estamos aqui na capacidade de pegar a infecção. Muito bem, então os títulos caem, a gente não consegue combater a Ômicron, você pode pegar aí a infecção. Mas se eu der um reforço com uma 3ª dose da mesma vacina, olha só o que acontece com os títulos, eles aumentam novamente. E isso protege o indivíduo, está acima do título de proteção. No caso da Coronavac, que é a vacina de fato mais simples e com a menor taxa de eficácia, a gente tem uma queda abrupta aqui em relação ao Ômicron, considerando as 2 doses. Né? Você cai praticamente a 0, então, ou seja, tomar apenas 2 doses contra a Covid usando a Coronavac, isso daí cai lá embaixo. Mas com o reforço da Coronavac, você já tende a subir um pouquinho. Claro, não sobe tanto, tá? Sobe só um pouquinho aqui esses títulos de anticorpos, mas isso aqui, obviamente, tem que se avaliar depois o quanto protege, mas ele sobe pouco, que teoricamente não protegeria tanto de pegar a infecção. Veja bem, vou repetir, de pegar a infecção. Mas se você tomou 2 doses da Coronavac e o seu reforço foi feito com a vacina da Pfizer, você já passa novamente aqui para os níveis de proteção adequados. Tá bom? E aqui a gente tem o ponto da pessoa pegar uma infecção, ou seja, a pessoa pegou uma infecção, né, antes de se vacinar, ela contraiu a Covid antes de se vacinar, e quando a pessoa contrai a Covid antes de vacinar e toma a vacina da Pfizer, o título de proteção já sobe, ou seja, uma pessoa que já se infectou, por exemplo, com a Delta ou com a variante Alpha, né, já teve a infecção previamente, a imunização com a vacina é muito superior. A mesma coisa vale para a Coronavac também. Obviamente um pouco menos em detrimento à vacina da Pfizer, mas também quem já pegou a Delta, por exemplo, e tomou a vacina da Coronavac, também está protegido contra a Ômicron, tá bom? E aí eu queria chegar nessa informação. Bom, beleza, adiantou vacinar as pessoas contra a Ômicron? E eu digo, sim, adiantou e adiantou muito. Você percebe que nesses gráficos aqui nós temos uma subida, ok? E tem 3 grupos de pessoas. Nós temos grupo de pessoas que não se vacinaram, pessoas que tomaram as 2 doses e as pessoas que foram reforçadas, ou seja, tiveram a dose de reforço. Olha só que coisa interessante. Aqui nós estamos analisando o número de casos para cada 100 mil pessoas, do lado esquerdo, gráfico A. No gráfico B, nós estamos analisando número de hospitalizações para cada 100 mil pessoas. Olha só a curva das pessoas que não tomaram vacinas. Ela é muito superior em relação a quem já tomou as 2 doses. Ou seja, teve de fato um crescimento aqui, tá? Porque a Ômicron ela tem algumas variações que fazem com que ela drible de fato o sistema imune, só que mesmo assim o indivíduo ele ainda tem um nível de proteção superior, bem superior em relação
àqueles que não se vacinaram. E quem tomou a vacina de reforço tem um nível também superior a quem tomou só as 2 doses. Por isso que está tendo essa necessidade de reforço muito grande. Quem está jogando a pandemia lá para cima, no caso, é os Estados Unidos, que lá tem um número muito grande de pessoas que se recusam a se vacinar. Um número muito grande de pessoas negacionistas de vacina que jogaram a pandemia lá para cima no mundo. E lá você está tendo um caso muito grande de mortes. Sem contar que lá também existem muitas pessoas com muitas comorbidades. E isso tem fator preditivo para você desencadear um evento mais negativo em relação à Covid-19. E eu já falei aqui na Escola de Ciências da Vida sobre isso, e o vídeo está no descritivo também, se você quiser assistir. Pessoas com comorbidades são pessoas também que estão mais suscetíveis a terem problemas contra a Covid-19. E no caso de internações, então, isso daqui também tem uma variação muito grande. Ou seja, quem não tomou vacina teve um nível de internação muito superior a quem tomou as 2 doses. E quem fez o reforço praticamente não ficou internado. Praticamente teve os sintomas leves da doença, ficou em casa de repouso e sarou. Então, a vacina, mesmo com a Ômicron, a gente tem naquela explosão de casos, se nós separarmos quem se vacinou, quem não se vacinou e quem se vacinou e tomou a dose de reforço, a gente tem um dado experimental fortíssimo para mostrar a eficácia contra a Covid-19. No caso aqui, nós estamos analisando, obviamente, a vacinação que está acontecendo lá nos Estados Unidos. Beleza, pessoal? Bom, dando sequência aqui, agora entrando de novo nos eventos adversos, quais os riscos de trombose causado pela vacina da AstraZeneca? Então vamos finalizar aqui falando de eventos adversos de algumas vacinas em potencial, principalmente aquelas que estão mais em voga em relação aos eventos adversos, no caso AstraZeneca, trombose, no caso da Pfizer, a miocardite, a gente vai falar disso. Da AstraZeneca eu já tenho um vídeo, que também está aqui no descritivo do vídeo, se você quiser assistir. Eu já falei desses riscos, você pode dar uma olhada a isso com bastante calma, tá? Se você tiver interesse. Mas são riscos baixos, bem baixos, e que também podem ser tratáveis, tá? Existem terapêuticas na qual você pode estar utilizando para, se porventura tiver algum risco de trombose, você pode entrar com alguns profiláticos medicamentosos para evitar esse fator. E aí a gente chega no fim das contas da miocardite. Muito se fala da miocardite da vacina da Pfizer, a Pfizer causando esse tipo de problema. É um risco severo à saúde? Vai acontecer comigo ou com meu filho? Que é a grande preocupação das pessoas, que atualmente nós temos a vacina da Pfizer aprovada para vacinar crianças entre 5 a 11 anos. A vacina da Coronavac também recebeu algumas aprovações aí, eu não me recordo muito bem, para não falar bobagem eu não vou bater o martelo nisso, mas acredito que sim. Então, vamos responder essa pergunta. Vai ter miocardite? E se ter, vai morrer? Vai ter um problema de saúde severo contra isso? Vamos fazer uma análise bem detalhada desse assunto, pegando algumas informações também, novamente, do CDC norte-americano. O CDC norte-americano, ele relata para nós, aqui nesse caso, homens que desenvolveram quadros de miocardite após a vacinação com as vacinas de RNA mensageiro. No caso, para nós aqui, vai ser especificamente a vacina da Pfizer. Você tem diferentes faixas etárias aqui, e você percebe que a faixa etária, teoricamente, que desenvolveu mais miocardite, está entre os adolescentes, né? Então, adolescentes e adultos jovens, né? Aqui a quantidade que você está observando aqui não se apega só a esse ponto, tá? Porque se você se apegar só a isso aqui, você vai achar que de fato isso causa miocardite em todo mundo. Mas isso não é verdade. Pensa aqui, então, vamos só focar nesse primeiro aqui. Não, como não tem a vacina da Moderna rodando aqui no Brasil, vamos olhar só para a da Pfizer aqui. Olha só, esse número aqui, obviamente na segunda dose, você tem um índice superior em relação à primeira dose, o que de fato nos denota que existe um risco, sem sombra de dúvidas, do surgimento de quadros de miocardite mediado pela vacina de RNA mensageiro, certo? Muito bem. Só que você tem que olhar também a quantidade de doses que foram ministradas dessa vacina. Foram ministradas quase 170 milhões de doses de RNA, vacinas de RNA mensageiro, tá? E aqui, considerando, né, o maior índice que está entre o grupo de pessoas entre 16 e 17 anos, né, a porcentagem do desenvolvimento de miocardite está em 0,007%.
que dá dentro daqueles índices que eu falei lá atrás, de eventos adversos relacionados às vacinas, num índice super baixo. Esse índice ele é mais baixo do que aqueles índices que a gente observou em relação, por exemplo, a problemas hepáticos, né, hepatomegalia, enfim. É um índice muito baixo, que está dentro de um escopo de segurança. Esse índice aqui, ele reflete para nós um alto índice de segurança. Mas tudo bem, não é correto a gente simplesmente falar isso e descartar e fim de papo. Nós precisamos avaliar essas pessoas que desenvolveram miocardite. A gente precisa dar uma olhada com mais detalhes nessas pessoas e ver a evolução disso daí. E, obviamente, eu coloquei em relação aos homens, aqui a gente está em relação às mulheres. Então você vê que a miocardite é um quadro mais comum em homens do que em mulheres, né? No caso das mulheres, nós temos aí para cada uma média aí de 1 milhão, né, de pessoas, 7,9 pessoas desenvolvem quadros de miocardite para cada mais ou menos aí 1 milhão de administrações de vacina. Então a gente precisa olhar isso com mais detalhes, vendo essas informações aqui. Então nesse total de pessoas, somando todo mundo, né, nós temos aí, segundo o CDC, lá nos Estados Unidos, 1.640 relatos preliminares, né, de eventos adversos, né, de miocardite, que foram relatados, e desses daqui, 877 de fato foram concluídos que eram a miocardite. Eles se pautaram aqui nas definições, né, sobre miocardite causada por vacina, então você tem todo um protocolo para diagnosticar de fato se isso é miocardite ou não, tá? E aqui eles batem um martelo em 877. Pois bem, vamos analisar então essas 877 pessoas e vamos ver o que aconteceu com elas, né? Dessas 877, né, 829 foram hospitalizadas, porque obviamente apresentou esse problema de saúde e aí elas precisaram, né, ter um atendimento hospitalar, tá bom? Dessas então 877, 829 foram hospitalizadas, 789 já tiveram alta, ou seja, né, elas tiveram alta porque se recuperaram dos sintomas, não tiveram nenhum problema adicional. Em relação a isso, tá tudo ok, já sarou, pode ir para casa, tá? Algumas delas, né, que estavam internadas, elas tiveram a recuperação no decurso do relato que foi feito, ou seja, quando se relatou, a pessoa já tinha sido recuperada já. Então, 77% dessas 789, né, já tinham sido recuperadas enquanto o relato estava acontecendo. 19 delas ainda continuam hospitalizadas, isso daí de acordo com o relatório, tá? Tem que ver, eu não me lembro agora a data, 6 de outubro. Aqui em 6 de outubro, né, de 2021, de 6 de outubro, 19 ainda continuavam hospitalizadas, 5 delas em terapia intensiva, tá? E 21 delas não tinham informações mais relevantes sobre isso daí. Então, se a gente for considerar a gravidade máxima em relação à vacinação contra a Covid-19 pelas vacinas da Pfizer, né, o que a gente tem de dados de aproximadamente aí quase, né, deixa eu ver de novo aqui, quase 200 milhões de doses. Quase 200 milhões, 190 milhões. Só 5 pessoas de fato foram internadas aqui, né, em terapia intensiva. E, obviamente, essas informações ainda não rodaram para nós se as pessoas vieram a óbito ou não. Mas elas estão internadas lá em terapia intensiva, estavam, né? Então a gente tem um índice muito baixo, mas muito baixo mesmo, de quadros de miocardite. E um índice mais baixo ainda de condições extremamente severas. E essas condições extremamente severas, elas podem ser tratadas. Podem ser tratadas. Mas mesmo assim, se a pessoa já tem algum problema de saúde relacionado, ela pode optar por outro tipo de vacina que não desencadeie quadros de miocardite, para evitar qualquer espécie de problema. E olha só uma coisa interessante, tudo bem, a vacina pode causar miocardite, mas a gente tem que analisar também a miocardite que aconteceu antes da vacinação pela Covid. Porque a miocardite ela pode acontecer por uma série de fatores, inclusive infecções virais. E inclusive o coronavírus pode causar miocardite. Então a gente tem aqui, né, isso antes da pandemia, bem antes da pandemia. Então a gente tem uma taxa aqui de incidência, né, de miocardite aproximada aqui para pessoas de 16, 17, 18, que é o grupo mais de risco, né, que gira em torno aqui
de 12% mais ou menos aqui, de pessoas que têm aí a incidência de miocardite, né? Incidência anual. Então a gente pega um grupo de pessoas, né? E aí, nesse grupo de pessoas, nós vamos avaliar quantas delas apresentaram aí quadro de miocardite, a incidência para um certo grupo de pessoas. E a gente vê mesmo que jovens tendem a ter mais miocardite em detrimento a pessoas mais jovens, mais velhas, né? Perdão. Pessoas mais jovens tendem a ter mais miocardite. Só que isso aqui já estava acontecendo mesmo antes de vacinar. E nesse estudo, que fez uma avaliação entre março de 2020 e janeiro de 2021, de pessoas que estavam infectadas pela Covid, olha só que coisa, quando você está infectado pela Covid, a tua chance de desenvolver miocardite é muito superior. E esse desenvolvimento de miocardite, ele está diretamente relacionado com a infecção. Então, se você está pensando em não tomar vacina por conta que você vai desenvolver miocardite, saiba que se você pegar a infecção pelo coronavírus e for do grupo menor, 16 anos, você tem 36 vezes mais chance de ter miocardite do que se você se vacinasse. Olha só que coisa curiosa, hein? Então, esse risco de miocardite, ele é um risco, vamos dizer assim, ele é muito baixo para essa preocupação tão extensiva. E mesmo que você venha desenvolver quadros de miocardite, existem tratamentos para se combater essa infecção. Essa infecção não, essa condição inflamatória do coração. Tanto é que a maior parte das pessoas se recuperam sem menores problemas, não precisam nem sequer de terapias mais intensivas. Elas podem ser internadas, podem ficar internadas por conta dessa circunstância, mas é uma fração diminuta e as terapêuticas elas são bem seguras. Mas se existe um fator de predisposição muito severo, a pessoa já tem problema cardíaco associado, a pessoa já teve quadros, enfim, de doenças cardíacas em outras circunstâncias, dá-se preferência para outro tipo de vacina. Não tem problema nenhum. Tá? Se não tem nenhum desses riscos, pode tomar tranquilamente. Então, para encerrar, senhoras e senhores, a gente conclui que as vacinas são seguras, que as vacinas são eficazes, os riscos de efeitos adversos são baixos, os efeitos adversos eles são tratáveis e o risco para a saúde causado pelas vacinas é exponencialmente menor do que a própria infecção. E isso tudo a gente conclui com base no que a gente falou. Esse vídeo, obviamente, ele é um vídeo muito denso, mas eu vi a necessidade de falar sobre tudo isso porque eu queria trazer o maior número de informações para vocês para dizer: vacine-se, não tenha medo das vacinas, vacine o seu filho, não importa a vacina que você vai se vacinar. Não se preocupe com os eventos adversos, eles são extremamente raros e eles são tratáveis. Muito pouco, mas uma fração muito diminuta mesmo de pessoas tiveram problemas severos com as vacinas. E a gente tem que considerar também que essas pessoas podem nem ter procurado o sistema de saúde, podem nem ter se importado em procurar isso para avaliar esses fatores. Então, o risco de você ter a Covid-19 e ter problemas com ela, e se você não se vacinar, é muito superior do que você se vacinar. Se você se vacina, você está fazendo um benefício não só para você, mas para a sociedade como um todo. Você está impedindo que o vírus continue circulando. A Omicron, ela só teve esse aspecto muito exponencial também por conta que existem pessoas que teimam em não se vacinar. Temam em achar que a vacina não é segura, que a vacina vai fazer mal. Enfim, são pensamentos descabidos e totalmente fora de contexto. E foi investido uma fortuna em dinheiro, isso no mundo inteiro, para você ter a melhor vacina possível no menor espaço de tempo. Então, confie na ciência, confie nos cientistas, confie no fato que a vacinação ela é importante, ela é eficaz e ela vai te ajudar. Então, vacine-se e, meus queridos amigos e amigas, viva o SUS, como sempre. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.